Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um webinar semanal da Ciclo E-Commerce. Eu sou o Flávio, um dos sócios fundadores, e o que a gente vai falar hoje, né? Hoje a gente vai trazer um pouquinho de como que dá para a gente diagnosticar a performance do e-commerce. Eu quero trazer para vocês, principalmente, performance voltadas à parte de vendas, tá? Que é o know-how aqui da Ciclo, e eu quero dividir um pouquinho para vocês, principalmente, né? Quando a gente chegar no final, eu espero que você, utilizando esse método, você consiga ter um plano de ação para saber o que tá de falha, né? Porque muitas vezes, por a gente estar dentro de uma operação, a gente acaba não tendo uma visão externa, né? Pô, tá ruim, o que precisa melhorar? E muitos profissionais, clientes que chegam aqui na Ciclo, geralmente eles possuem essas dores, né? De não saber o que está tendo de problema, às vezes teve queda de vendas, não sabe por que teve queda de vendas, ou muitas vezes, né? A maioria dos casos que a gente tem aqui na Ciclo é simplesmente a estagnação de vendas, né? Muitas vezes o e-commerce, às vezes tem grandes marcas que ficam oscilando ali entre uma hora sobe para 300, 500 mil, depois cai para 200, 100 mil. Então, essa oscilação ela não é saudável, principalmente porque a gente não consegue ter um panorama de crescimento e desenvolvimento de uma operação de e-commerce. Bacana? Bom, sobre o que a gente vai falar aqui, quais são os tópicos, né, que dá para a gente trazer aqui para vocês como método para você diagnosticar a sua operação de e-commerce e principalmente avaliar a performance de vendas. Bom, o que a gente vai trazer? São 6 tópicos, né, pessoal? Primeiro tópico, que é a parte fundamental que você vai precisar analisar, é o perfil de compradores. Então, o que é o perfil de compradores? Não é nenhum aspecto geográfico, demográfico, a gente pode até entrar nisso dependendo, mas é muito mais no sentido de se a gente está tendo uma situação muito mais voltada à aquisição de novos clientes, ou se a gente está conseguindo fazer com que clientes que a gente contratou, que a gente conquistou, eles voltem para dentro da loja e executem uma nova compra. O segundo ponto, a gente analisar o funil de marketing do e-commerce, depois o funil de compra do e-commerce, que são coisas distintas, tá? Apesar, às vezes, de consumir, as pessoas, às vezes, elas consomem bastante conteúdo, e às vezes elas vêm com essas dúvidas, né? O que é o funil de marketing? O que é o funil de compra do e-commerce? São coisas distintas. Como que a gente vai analisar isso? Aqui é um fator muito importante que a gente leva em consideração aqui na Ciclo, principalmente quando a gente está falando de esforços de marketing para 2 tipos de direcionamento. No momento atual, eu devo direcionar mais investimento para captação de demanda, ou eu preciso desenvolver a geração de demanda sobre a minha marca e sobre o meu produto? É um fator importante de ser analisado, e aqui na Ciclo a gente leva em consideração para a tomada de decisão nos investimentos que a gente vai fazer. Quinto fator, a gente analisar a curva ABC para a parte de produtos, e por fim, como que a gente vai direcionar todos esses esforços de marketing, né? Como que a gente vai executar isso. Bom, primeiro ponto aqui que eu quero que vocês façam, então é muito importante que vocês tenham aí ferramentas já instaladas como Google Analytics, que você tenha uma plataforma de e-commerce que você consiga identificar esses dados. O que você precisa fazer primeiramente, que a gente faz aqui na Ciclo? Para analisar esse ponto de compradores, a gente leva em consideração compras pelo CPF e se esses CPFs eles são novos ou antigos, tá? Para a gente conseguir avaliar o índice de recompra, principalmente para a gente balizar se a gente está trabalhando muito bem em aquisição ou se a gente precisa desenvolver esforços para trabalhar muito bem a retenção. O que você vai fazer? Você pode fazer, se você quiser, uma planilha PROC-C, PROC-V, você pode fazer, pedir para o ChatGPT fazer esse tipo de análise. Para o quê? Para você conseguir entender o índice de recompra, compreender também recência, frequência e valor. Se você quer saber mais sobre RFM ou RFV,
tem alguns conteúdos aqui da própria Ciclo que você pode acompanhar nos nossos canais, que a gente só fala isso. Você pode acessar o blog da Ciclo, você pode acessar o canal do YouTube da Ciclo, que a gente tem conteúdo só se aprofundando dentro desse tema, tá? Você pode ir lá no YouTube, se você estiver aqui no LinkedIn, dá uma corridinha lá no YouTube que a gente tem esse conteúdo. Então, o que a gente vai analisar aqui em questão de perfis de compradores, tá, pessoal? Aqui em aquisição, a gente vai ver o percentual de investimento que a gente está fazendo nos canais de aquisição e eu tenho mais 2 fatores aqui. Eu tenho a diversificação de canais e eu tenho a diversificação de mídia. Também é outro ponto importante. Quando a gente está falando de diversificação de canais de vendas, eu estou falando além propriamente do site. Eu estou falando da gente ter canal de atendimento WhatsApp, eu tenho um time de Insight Sales, televendas dentro da minha operação de e-commerce, eu tenho marketplace, eu tenho vendas via redes sociais diretamente, sem a necessidade do cliente acessar o meu site, tenho N fatores, e assim, é muito importante essa diversificação aqui, porque a gente está vivendo cada vez mais uma jornada de consumo que ela não é linear. Não é significa que o cliente acessa a rede social. Sabe aquele desenho que a pessoa vai pingar aqui, ela vai comprar. Não funciona desse jeito, tá? Não funciona mais desse jeito, porque a gente tem N pontos de contato. Ainda mais se eu estou falando de uma operação que ela é um mini-channel. Eu tenho pontos físicos, eu tenho loja online, eu tenho marketplace, então é importante que você compreenda e ver se isso daqui é um ponto que você tem, tá? Porque a maioria das operações que a gente já pegou aqui na Ciclo, que ela tem principalmente esse ciclo de venda que oscila muito, é principalmente pela pouca diversificação de canais de venda, porque você fica sempre fadado ao único canal para conseguir vendas e receita para sua operação. Outro ponto que você vai avaliar é a diversificação de mídia. Então, por exemplo, eu sou uma operação que eu estou anunciando muito em Meta, em Google. Será que não faz sentido não é que eu vou parar de fazer isso que eu já faço, que está funcionando, mas eu preciso ampliar. Às vezes eu preciso ampliar para contratação de influenciadores, construir um programa de afiliação para ter pessoas vendendo os meus produtos. Eu preciso desenvolver canais de conteúdo, seja blog, YouTube, desenvolver bons conteúdos para as minhas redes sociais. Então, eu preciso desenvolver isso daí muito bem. Além como, também eu posso citar aqui estratégias de SEO para posicionar bem organicamente através dos buscadores, seja Google, Bing ou entre outros, tá? Então, quando a gente vai analisar aqui na Ciclo, e você pode aplicar isso para dentro da sua operação, analisar esses percentuais de diversificação, que é o quanto de canais eu tenho, o quanto de mídias eu tenho para trazer a audiência para dentro da minha loja para fazer mais vendas. Quando eu entro já em aspecto de retenção, quais são as perguntas que você deve responder? E a primeira dela é: eu mantenho contato com esses clientes? Então, por exemplo, eu adquiri vários e vários clientes, só que às vezes eu não faço nem o básico, que é mandar um e-mail ou mandar um WhatsApp. Esse daqui é o primeiro checklist que você deve fazer, principalmente em retenção. E aí, você precisa sim entrar em outros fatores que a gente entra aqui dentro da Ciclo. Quais são outros fatores importantes para retenção? Principalmente, experiência. E aí, quando eu digo experiência, é o unboxing, tá? O que é um unboxing? Quando o cliente recebeu essa compra aqui que ele fez, ele voltaria a comprar? Foi uma experiência boa? O produto veio danificado? Veio amassado? Como que foi isso? Demorou para entregar? Saiu fora do prazo? Porque tem muitas operações também aqui que a gente já pegou no Ciclo, que a gente pergunta, você faz alguma estratégia de retenção, ou seja, programa de fidelidade, e-mail, ou N coisas que dá para se fazer dentro de uma estratégia de retenção? Muitas operações respondem que sim, porém elas têm baixa eficiência nisso. E quando a gente vai se aprofundar, a gente entra em aspectos voltados à experiência. Muitas vezes o cliente ele tem essa má experiência no unboxing, mas também ele tem uma péssima experiência, às vezes, no atendimento que ele quis. Que ele abriu algum chamado, alguma coisa, ele não teve uma resposta. Terceiro fator, agora a gente entra muito
em aspecto de característica do negócio, que a gente avalia o quê? O mix, tá? E a característica do produto, tá? Que é vendido. O que eu quero entrar em questão de mix? Às vezes, o estoque, o mix de produto, ele é muito verticalizado. Ele não tem um estoque horizontal, ou seja, outras categorias que o cliente pode vir a consumir da sua empresa. Então, esse é o primeiro ponto que a gente olha, principalmente se uma empresa está tendo esse problema aqui de retenção. Porque isso daí implica diretamente, né? Pô, eu não tenho outro tipo de produto para esse cliente comprar, e aí vai impactar em retenção e LTV, tá? Então, quando a gente entra lá, né, no básico do marketing, que a gente está falando de 4 P's, o P de produto, ele faz parte da estratégia de marketing. Às vezes você vai precisar pegar investimentos para abrir outras categorias de produto que faça sentido para a audiência da sua marca. Quando a gente entra em características de produto, a gente precisa entender se o ciclo de vendas desse produto, ou seja, o cliente ele demora para se comprar de tanto em tanto tempo, ou seja, o cliente ele compra a cada 6 meses, ou o cliente ele acaba comprando a cada 1 ano, 2 anos, 4 anos, 5 anos. Isso é importante para você compreender também se essas pequenas ações micros que você faz, se elas vão tendo efeito, porque isso que eu estou falando de mix e característica de produto está atrelado diretamente na característica do seu negócio, tá? Esse é outro ponto que você precisa analisar quando a gente entra em aspectos de retenção. Não adianta nada você fazer e-mail marketing com um produto onde o ciclo de compra e o ciclo de vendas é de 3, 4, 5 anos, tá? A forma recorrente do cliente comprar os seus produtos vai ser maior. Bacana? Então, quando a gente entra aqui dentro da Ciclo em análise de compradores, a gente precisa sempre avaliar esses 2 fatores. Novos clientes e clientes antigos e como que a gente está fazendo as estratégias de aquisição e retenção. Legal? Matamos o primeiro tópico aqui de como que você vai dar, qual é o primeiro fator para você diagnosticar aí na sua operação. Agora, a gente vai para a análise do funil de marketing. Então, eu quero explicar aqui primeiramente o funil de marketing, porque é algo importante quando a gente for analisar o funil de compra, que são coisas diferentes. Quando a gente entra no funil de marketing, pessoal, o que a gente vai analisar? O primeiro ponto que eu vou analisar é o alcance. E quando eu entro em alcance, eu estou analisando um público para reconhecimento. Eu estou analisando pessoas que ainda não conhecem a marca. Então, você precisa analisar isso dentro do seu funil, se está sendo constante o impacto de novas pessoas, novos consumidores, ou se você está trabalhando naquilo que a gente fala só de captação de demanda, né? Eu só trabalho com pessoas que estão ali no fundo de funil, já estão interessados sobre o meu produto, principalmente quando a gente fala de Google, né? Pessoas que já estão na intenção de compra daquele produto, tá? E depois a gente pode descer em consideração. Uma métrica muito legal de você analisar na etapa de consideração é a CTR. Para você ver o quão atrativo está a sua comunicação, se faz sentido o que está sendo anunciado, seja numa copy de topo de funil, quanto também de fundo de funil. Isso daqui é importantíssimo para você analisar se a sua comunicação está sendo precisa para o seu consumidor, tá? E por fim, eu vou descer aqui para a etapa de conversão. E aí na camada de conversão, a gente vai analisar 3 métricas para a gente saber qual é a alavanca de crescimento que a gente vai utilizar dentro do e-commerce quando a gente está falando no funil de marketing, tá? Então eu tenho o pilar de tráfego, que eu prefiro muito mais, né? A palavra tráfego ela está muito popularizada, mas eu sempre gostei de utilizar a palavra audiência. Tem aqui a audiência, eu tenho a taxa de conversão e eu tenho ticket médio. Essas são, deixa eu ver se tá exibindo certinho, né, Thalita? Tá. Essas são métricas para você saber
principalmente quando a gente está indo ali para a intenção de compra, tá? Para você saber se, será que você precisa criar mais audiência? Você precisa melhorar a sua oferta, ou você precisa melhorar a sua oferta também compondo mais produtos? Eu vou apagar aqui um pouco para a gente conseguir se aprofundar aqui um pouco mais nessas anotações. Essas métricas, elas são básicas quando a gente está falando de motor de alavanca de crescimento, porque a ideia é que você trabalhe com métricas para você ter menos esforço, né? Será que eu vou precisar direcionar mais esforço de investimento em mídia para adquirir mais clientes? Ou, por exemplo, se eu adicionar, só melhorar aqui a minha oferta como frete, eu nem preciso adicionar mais investimento em mídia. Então, são fatores que é importante você analisar. Então, vamos aqui para a parte de conversão. A gente vai falar aqui de audiência. A gente vai falar de taxa de conversão. E a gente vai falar de ticket médio. Bacana? Então, eu vou trazer aqui para a gente exemplificar a loja A e a loja B, com 2 cenários distintos para você ver se é a sua operação. Em média, no Brasil, se eu não me engano, a taxa de conversão média está entre 1,92%, se eu não me engano, a última vez que eu vi. Se eu não me engano, também o ticket médio, acredito que está entre, dependendo do nicho, tá? Entre 200 até uns 350 reais. Preciso achar essa fonte do estudo para deixar aqui em algum link para vocês. Bacana? Então, vamos supor que a loja A, ela esteja na média, tá? Só que a loja B, ela tá abaixo da média. Ela tá aqui, ó, ela tá com 1% e aqui ela tá gastando, o cliente está gastando R$100. O que acontece? A loja A, para bater um volume de faturamento, ela vai precisar gastar menos em mídia do que a loja B. Por quê? Vamos supor que as duas lojas, elas tenham aqui 1.000 acessos por mês, tá? Então, se elas têm 1.000 acessos por mês, significa que a loja B, ela tem muito mais compra, e ela tem um faturamento maior por conta do ticket médio do que a loja B. Então, aqui são alavancas para você analisar no seu funil de marketing do que você vai priorizar. Por exemplo, às vezes aqui na taxa de conversão, você precisa melhorar o seu parceiro logístico para diminuir o prazo de entrega, para diminuir o preço de frete. Você precisa, muitas vezes, né, entrando em aspecto mais técnico, melhorar o layout da loja para melhorar a usabilidade. É um fator também. Você precisa, sei lá, tirar melhores fotos dos seus produtos, porque às vezes o cliente não está enxergando o valor do produto ou não está encontrando a característica específica ali. Então, são N fatores. E aí você vai precisar medir o esforço. Flávio, é muito mais caro eu fazer isso aqui ou é muito mais caro eu fazer isso? Eu colocar mais dinheiro em mídia para adquirir, por exemplo, se eu adquirir aqui o dobro, né, de clientes, é muito mais barato eu fazer isso ou eu fazer isso? E aí é um fator do funil de marketing que você precisa avaliar para ver se faz sentido para a sua operação. Bacana? Então, quando a gente entra, pessoal, em análise do funil de marketing, a gente entra nesses fatores ligados a quanto que a gente está gerando de reconhecimento, quanto que a gente está gerando de consideração e o quanto a gente está gerando em intenção de conversão. E aí, quando eu entro em conversão, eu preciso olhar essas métricas. Então, audiência, taxa de conversão e ticket médio para entender o que está sendo impactado o meu faturamento. Legal? Agora vamos para a segunda análise, que é a análise do funil de compra. Isso daqui eu quero trazer um ponto para vocês. Quando a gente já entra na análise do funil de compra, a gente já está falando de um cliente que já tem a intenção de realmente executar ali a compra do produto, só que o que eu preciso, que é a mágica, tá? Que eu preciso compreender. Existe a palavrinha que é fricção. Eu preciso de alguma forma reduzir isso. Quando a gente está falando de e-commerce, que é muito padrão no mercado,
E-commerce para muitas pessoas é o site. Mas não é. A gente está falando de comércio eletrônico. Então, o comércio eletrônico é qualquer transação, formato de transação online. Seja compra no WhatsApp, aplicativo, por aí vai. E esses são pontos importantes. Eu vou trazer 2 exemplos aqui para vocês, tá? Então, se eu entro no âmbito site, o que é o meu funil de compra dentro do site? Tá? Eu tenho a página de produto, eu tenho a página de carrinho, eu tenho o checkout e aqui eu tenho a compra. E aqui que eu vou ter aqui, pessoal? Eu vou ter percentual de eficiência entre cada camada. Então, quando o cliente chega na minha loja, ele não vai direto para a home e tal, ele vai cair na página de um produto específico. O que eu preciso compreender primeiramente para ir fazendo uma melhoria de cada camada no meu funil? Então, quando eu entro em página de produto, eu tenho N coisas. Eu tenho descrição de produto, eu tenho foto, eu tenho informações como frete, eu tenho informações de preço, eu tenho informação de desconto, eu tenho vídeo, eu tenho prova social que eu posso colocar dentro do produto, tenho N coisas que irão fazer com que o cliente saia daqui e ele avance para cá, tá? Eu tenho até outros fatores que são fatores externos, que às vezes o cliente entrou, mas não é o melhor dia para ele comprar esse produto. Talvez ele volte daqui a uma semana, 15 dias para executar a compra desse produto. É legal você analisar isso. Lá no Google Analytics, se você acessar, você tem um tempo de compra médio que um cliente leva do momento que ele entrou até o momento que ele executou a venda. Isso daqui é um indicador muito importante, principalmente se você estiver fazendo a calibração das suas estratégias de remarketing para você não ficar exibindo um produto infinitamente para um cliente que não vai comprar, tá? Mas voltando para cá para a análise do funil de compra. Então, eu preciso saber o que está influenciando o cliente a parar aqui, eu preciso saber o que está influenciando um cliente a parar do carrinho para o checkout, eu preciso saber o que está influenciando o cliente que chegou no checkout não executar a compra. Então, no próprio Google Analytics ou na sua plataforma de e-commerce, dependendo dela, você consegue fazer esse tipo de análise. E para cada etapa, possui um tipo de análise específica. O que eu aconselho vocês? Instalem ferramentas como o Microsoft Clarity, que você vai conseguir identificar um mapa de calor, como Hotjar, tá? E aí você consegue identificar de forma mais qualitativa o que está acontecendo na experiência do usuário. O que muitas vezes pode acontecer, às vezes como que eu vou falar aqui para vocês? Às vezes pode ser um problema entre dispositivos. Às vezes o cliente ele não compra pelo desk, mas ele compra pelo mobile, ou vice-versa. Pode acontecer isso daí muito, tá? E aí você precisa identificar o que está acontecendo de problema em cada tipo de público. Outro frame de análise do funil de compra que eu quero trazer para vocês, principalmente para desmistificar essa questão de que e-commerce é só site, tá? Que é importante vocês analisarem. Então eu vou trazer um exemplo aqui de fricção. Hoje em dia, dependendo da operação e do segmento de e-commerce, o WhatsApp ele tem uma taxa de conversão, uma taxa de conversão maior do que muitas vezes um site. E aí o que eu preciso compreender, né? O meu funil aqui de compra ele vai ser o meu anúncio, ele vai ser o chat, abertura, né? Abertura do chat. Às vezes você pode fazer uma abertura via chatbot. Eu tenho aqui depois o atendimento e eu tenho a compra. O que você pode analisar aqui nesse fator? Eu tenho o atendimento humano e eu tenho o atendimento robô. E aí você precisa compreender na sua operação que faz sentido. Faz sentido em alguns momentos ter o atendimento humano, faz sentido em alguns momentos ter o atendimento de algum robô, principalmente agora que a gente está tratando de inteligência artificial. Será que construir um agente de IA numa plataforma como N8N faça sentido? Por exemplo, para minha operação, para um atendimento ficar 24 horas ali indicando os produtos, às vezes o cliente tem uma dúvida de tamanho, de preço, de desconto, N pontas. Só que
aqui também é um ponto que você precisa compreender. Como que eu faço um consumidor vir daqui para cá e daqui para cá? Esse é o funil de compra dentro de uma operação de e-commerce, que é muito diferente ali quando a gente está falando do funil de marketing em si. Legal? Então a gente já fez aí a terceira análise. Eu espero que, né, você já esteja diagnosticando aí o que está tendo de problema, tá? Pô, Flávio, eu queria entender benchmark. Quero saber se eu tô bom, se eu tô ruim, em percentual em cada fase. O que eu aconselho vocês, o que a gente faz aqui muito na Ciclo? Se você tiver o chat GPT-4, você consegue extrair pesquisas. Então vai lá, por exemplo, no chat GPT e pergunta assim: quero entender a média da taxa de conversão da etapa de página de produto para carrinho no Brasil, do segmento X. Se ele tiver essa fonte de dados, ele vai poder te fornecer esse benchmark, principalmente para você saber se você está bom ou se você está ruim. Legal? Vamos prosseguindo aqui. Agora, o que eu quero trazer para vocês? A gente analisa muito aqui na Ciclo análise da marca, da força, através de Share of Search, para a gente analisar a intenção de busca dos consumidores. Quando a gente está falando de intenção de busca, eu tenho dois tipos, tá? Vou anotar aqui no canto. Eu tenho a busca de marca pura, e eu tenho marca mais produto. Esse daqui principalmente se a marca ela é relevante para o segmento. Quando a gente tem um bom share of search, quais são os dois fatores que influenciam muito no baixo custo de aquisição, tá? Eu vou ter, consequentemente, mais tráfego direto e a minha campanha institucional, né? Campanha lá no Google, ela vai subindo. Então, o que acontece? Você pode até notar, aí abre aí o Google Ads aí do seu e-commerce, você vai ver que o custo por conversão de clientes que buscam a sua marca ou marca mais produto, ele é muito menor do que quando você está fazendo aquelas campanhas de captação de demanda, ou seja, quando o cliente ele busca sobre a categoria de produto ou um produto específico, digitando, por exemplo, tênis ou tênis Nike é diferente. Então, eu estou buscando marca mais produto, são coisas diferentes. Esses dois fatores, quando a gente trabalha bem, né, o aspecto de marca, alcance de marca, principalmente abastecendo o funil de marketing, né, através de estratégias de geração de demanda, isso influencia muito, né? Então, quando a gente está falando de tráfego direto, é quando o cliente ele vai diretamente lá na URL e ele já digita o seu site e vai diretamente para o seu site. E campanhas institucionais é quando a gente está comprando palavras-chave da sua marca, tá? Você vai notar que esses dois pontos é o que faz reduzir o custo de conversão e esses dois canais eles possuem uma taxa de conversão muito alta. Como que você vai diagnosticar isso? Deixa eu abrir aqui para vocês, eu deixei separado. Eu quero trazer desta guia aqui para vocês, tá? Aqui eu fiz um exemplo de duas marcas. Eu sou consumidor de suplementos, então acho que o que veio mais na minha cabeça foram essas marcas. A gente tem duas marcas bem relevantes em questão de suplementação, que a primeira é a Max Titanium, depois a gente tem a Integral Médica e dependendo aí da época, uma é maior do que a outra, uma é mais relevante que a outra. Aqui a gente tem as diferenças em questão de percentual de busca pela marca nesse ponto aqui, tá? Então, busca pura pela marca. Se você for lá no Keyword Planner do Google, só você digitar a sua marca, você vai ver o quanto mensalmente as pessoas buscam sobre o termo da sua marca. Nesse caso aqui, a gente tem 301 mil buscas mensais pela Max e pela Integral Médica a gente tem 135 mil buscas. Se a gente fazer o índice de força, o share of search, né, o quanto que em percentual eu estou dominando o mercado, em questão de marca, a Max está sendo mais relevante do que a Integral. E agora eu vou ir para o quê? Em questão, quando eu entro em... as pessoas elas estão considerando minha marca bastante, estão buscando, né? Então significa que as minhas estratégias de ampliação de novos públicos,
está funcionando. Estou trazendo mais pessoas buscando sobre a minha marca. Só que quando eu entro em termos marcas mais produto, aí eu já vou estar entrando se a minha marca está sendo forte numa categoria de produto que eu estou vendendo. Aqui a gente já tem um cenário diferente, a gente já tem um cenário mais competitivo. Então eu digitei Max Whey e Integral Whey. Então, quando a gente entra em Max Whey, eu tenho 18 mil buscas mensais, e quando eu entro em Integral Whey, eu tenho 14 mil buscas mensais. Aqui está mais balizado. Então, ainda as pessoas estão considerando mais o meu produto, se eu for do caso da Max, do que propriamente de outra marca. E aí, Flávio, como que eu aumento isso? Tá? Como que eu aumento ambos os índices? Quando a gente entra em busca pura pela marca, pessoal, não tem segredo. Eu preciso alcançar mais pessoas. Eu preciso ter estratégias de geração de demanda. Então, o que eu vou indicar aqui para vocês? Vai lá no canal do Roy Concast, tem um episódio que a gente fala a diferença entre geração de demanda e captação de demanda. Indico aqui para vocês. Pode ser, tá na academia? Vai lá no Spotify, tá trabalhando, tá em casa, cara, vai lá no YouTube que a gente falou só sobre isso, tá? Para você entender. Quando a gente entra já em busca de marca mais produtos, aí eu já estou entrando em aspecto de experiência, né? Então, aqui eu posso ter consumidores que já compraram da marca e querem recomprar novamente. E tem consumidores que vão ser novos clientes, mas já estão considerando o meu produto. Isso aqui não tem segredo também, tá, pessoal? É só criando autoridade, uma boa experiência sobre o produto. Então, entra muito mais a fundo do que propriamente anunciar. Legal? Bom, espero, se vocês ficarem interessados, comentem aqui que a gente pode trazer um webinar só de intenção de buscas, técnicas, para a gente se aprofundar mais nesse tema. Só se interessar para vocês, tá? E agora a gente vai ir para análise de produtos e curva ABC. Isso daqui é muito importante para você direcionar, quando a gente está falando de como que você vai diversificar os investimentos de mídia, né? Então, qual que é o ponto? A gente tem a curva ABC, aqui a gente vai ter, deixa eu fazer, aqui ó, eu tenho a receita, e aqui embaixo eu tenho um produto. Vocês percebem que o inverso, o que acontece? Da curva ABC, 20% na curva A aqui, né? Eu tenho 20% dos produtos que representam 80% das minhas vendas. Isso é básico, principalmente quando a gente está falando de gerenciamento de mídia, tá? Você precisa identificar produtos que valem a pena anunciar e produtos que não valem a pena anunciar. Tem produtos que acontece isso, porque muitas vezes o CPC é caro, seu ticket médio é baixo do seu produto. Tem produtos, às vezes de curva B e C, que eles vão ser produtos complementares à compra. Você vai precisar trabalhar às vezes com eles, não em mídia, mas em CRM, ou às vezes dentro da própria página do produto, como produtos que você vai indicar. Então, esses são pontos que você precisa analisar principalmente em performance. Pô, tá valendo a pena anunciar esse produto? A gente está com um ROI bom? Será que quando a gente anuncia esse produto, eu tenho uma ruptura, eu direciono o cliente para a página, ele já tem uma péssima experiência que o produto não está em estoque? Tudo isso conta, tá, pessoal? Então, anunciei, gastei uma grana num produto, e o cliente vai lá, cai na página do produto e esse produto não está disponível, isso daí já gera uma experiência ruim. Então, façam essa análise de curva ABC. Tem planilhas prontas, no Google, tem o ChatGPT, ajuda muito isso. Se você subir, faz o download aí da sua plataforma de e-commerce ou do Google Analytics, extrai, manda para o ChatGPT, pede para ele criar uma curva ABC, porque você vai conseguir identificar isso de melhor forma. Legal? E agora, indo para a última etapa, que é como que a gente vai direcionar os esforços. E aqui entra um fator que a gente bate muito quando a gente fala de esforços. Tem o fator time e eu tenho o fator... Muitas operações que a gente cuida, às vezes o time ele é enxuto, eu estou falando de um time entre 1 a 3 pessoas, essas pessoas elas não têm tempo, elas precisam cuidar
de atendimento, precisa cuidar, às vezes as operações ela precisa cuidar também da loja física, ela, cara, precisa ver que problema que tá tendo com estoque, com o fornecedor, e aí o que acontece? Eu coloco lá, faço, você assistiu em algum momento esse vídeo, seja no YouTube gravado, você assistiu agora ao vivo, e você fez esse autodiagnóstico, e aí isso daqui vai para a gaveta. Pô, Flávio, entendi todos os meus problemas, só que eu não consigo executar porque eu sou um time enxuto e eu tenho pouquíssimo tempo. E aí eu não consigo fazer a minha operação alavancar. Isso é o que acontece em todas as operações que elas ficam estagnadas ou tem uma queda de vendas. E aí tem um pânico, né? Porque não tem tempo e aí fica galopa a operação. Isso frustra muitas operações de e-commerce e a gente compreende isso aqui na Ciclo. Então, é muito importante que existe dois aspectos de tempo. Ou se organiza bem a equipe para conseguir executar isso, ou você contrata um time de especialistas. Então, esse é o ponto que eu quero trazer de reflexão para vocês, tá? O principal fator para uma operação tem todo esse aspecto técnico de análise e tal, você vai encontrar as respostas. Só que muitas operações elas não terão tempo para fazer isso e aí a operação vai ficar estagnada. Bacana? Bom, eu quero agradecer você que ficou aqui até o final desse webinar e trazer 2 recadinhos para você. Primeiro recadinho, se você está com esses problemas de estagnação, time enxuto que precisa resolver vários problemas, o time de marketing geralmente ele é enxuto, você não tem mão de obra especializada, você não consegue encontrar na sua região, ou você tem um turnover muito alto de quando você contrata pessoas especialistas em mídia, CRM, criação de performance, qual que é o convite que eu quero fazer para você? Entre em contato com o nosso time aqui da Ciclo, a gente já cuidou de mais de 300 operações de e-commerce e todas elas estavam nesse mesmo cenário que você está hoje. Você não está sozinho, estava nessa métrica galopante de faturamento, a operação não cresce e isso é algo que a gente domina e a gente sabe ajudar a sua operação de e-commerce. Então, como que você entra em contato? www.cicloecommerce.com.br ou manda inbox no nosso Instagram, fica à vontade para entrar em contato com o nosso time de especialistas. Segundo recadinho aqui que eu vou trazer para vocês querem se aprofundar ainda mais nos nossos conteúdos? Vou trazer aqui um canal bem legal para vocês ouvirem, que a gente já faz toca quase 4 anos já, que é o nosso podcast, então, que é o ROI.Concast. Aproveita, vai lá no nosso canalzinho do YouTube lá, se inscreve no nosso canal, tem o Spotify também, fica à vontade, às vezes você tá na academia, tá no trânsito, indo pro caminho do trabalho, então é algo legal aí para você consumir. Legal? Bom, pessoal, acredito que é isso. Se você gostou, não esquece de deixar comentário aí, um joinha, se inscrever nos nossos canais. Se tá no LinkedIn, vai lá no YouTube, tá aqui no LinkedIn, segue a nossa página, tá no YouTube, cara, vai lá no Instagram, acompanha os nossos canais que a gente sempre posta conteúdos diários para ajudar a sua operação de e-commerce. Espero ter ajudado mais uma vez e muito obrigado e até um próximo conteúdo, até um próximo vídeo. Valeu, pessoal!